Quando podemos utilizar o chamamento ao processo, quando ele é cabível? Eu costumo explicar para meus alunos o seguinte, que o chamamento ao processo tem uma palavra-chave aí, que se chama solidariedade. Ou seja, o chamamento ao processo, embora ele assegure o direito de regresso, tal como a denunciação da lide, ele se difere da denunciação da lide por alguns detalhes, que nem sempre são bem compreendidos, nem pelos autores e nem pelos tribunais, que é o seguinte. Denunciação da lide de chamamento ao processo, ambos asseguram o direito de regresso. Mas o primeiro detalhe é o seguinte, que eu já expliquei em vídeos anteriores. A denunciação da lide pode ser promovida tanto pelo autor quanto pelo réu, ao passo que o chamamento ao processo apenas pelo réu. O outro detalhe importante é a questão da solidariedade que eu mencionei antes. O chamamento ao processo exige a obrigação solidária, ou seja, aquele tipo de obrigação em que você pode exigir todo o pagamento da dívida ou todo o adimplemento da obrigação apenas de um devedor solidário. Então vamos supor, se você tem lá um inquilino e, por exemplo, tem lá o locador, que é o credor, tem o inquilino, que é o devedor, e aí você tem lá dois fiadores. Os fiadores, por exemplo, abrem mão da subsidiariedade no contrato de locação e ele se torna, por exemplo, um devedor solidário. Ora, o locador pode cobrar a dívida de quem ele quiser, e no todo. Pode cobrar tudo do inquilino, tudo de um dos fiadores ou de todos ao mesmo tempo. A obrigação solidária tem essa característica, você pode cobrar toda a dívida de um só. Então vamos imaginar que cobrou a dívida apenas de um fiador, que achou que ele tinha um patrimônio maior, melhor condição de pagamento da dívida. Então cobrou tudo de um só. Esse fiador pode fazer o chamamento ao processo dos demais devedores, tanto do inquilino quanto do outro fiador, pelo menos para tentar diminuir o prejuízo dele. Fato é que esse devedor solidário que foi demandado, ele pode fazer o chamamento ao processo do inquilino e do fiador. Mas veja, o inquilino não pode fazer o chamamento ao processo dos fiadores. Porque você só pode ter o chamamento ao processo se você tiver direito de regresso. E o inquilino é o devedor principal. O devedor principal não tem direito de regresso em relação aos outros devedores. Na verdade, o fiador tem direito de regresso em relação ao inquilino. E ele pode cobrar parte da dívida em relação ao outro fiador. Ele pode, como se fosse, diminuir o prejuízo dele. Então eles podem cobrar toda a dívida do inquilino, mas o contrário não. Você só pode fazer o chamamento ao processo daquele que é tão ou mais devedor do que você, e não menos. Por isso que o inquilino, que é o devedor principal, não pode fazer o chamamento ao processo dos demais fiadores. Então, existem esses detalhes que diferenciam a denunciação da lide do chamamento ao processo. A marca do chamamento ao processo é a obrigação solidária, a solidariedade, algo que necessariamente não existe na denunciação da lide.